Olá pessoal, como eu combinei com vocês, eu vou fazer um vídeo agora mostrando alguns elementos aqui relacionados com o processo de gravação do microcontrolador. E vou mostrar também aqui como o funcionamento do microcontrolador na prática aqui, com alguns exemplos, algumas situações aqui que eu montei para demonstrar para vocês. Inicialmente eu tenho aqui um programa, a gente pode ver eu fiz uma montagem aqui, tenho uma câmera filmando aqui o circuito que eu montei, e aqui eu tenho tanto o programa que é usado para fazer a gravação do microcontrolador como o micro C, eu estou usando aqui o micro C, eu puxei ele um pouco para o lado aqui para focar no programa. Então, eu tenho esse programa aqui que eu montei ele aqui só para a gente fazer uma experiência aqui com o display, o microcontrolador controlando o display. Fiz um contador de 0 a 9 e aqui no caso eu estou com um display de um anodo comum. Então eu até montei aqui, deixei já no programa pronto o vetor para fazer a codificação aqui dos números no display. Se eu estiver usando o catodo comum, eu uso esse vetor aqui, display CC, display catodo comum. Então ele está aqui onde tem 1, no catodo comum, ele vai acender. O catodo comum vai estar aterrado o catodo e os segmentos são os anodos dos segmentos. Então ele teria 1 aqui onde eu quero que acende, formando aqui, por exemplo, o número 0, número 1, 2 e assim sucessivamente até de 0 a 9. Aqui no anodo comum, como ele é anodo comum, então eu tenho que colocar o anodo no VCC e onde eu quero que acenda o segmento eu tenho que mandar 0 lá para a saída. Então, onde está 0 aqui, tá vendo? Aqui é o número 0 no catodo comum, aqui é o número 0 no anodo comum. Então, eu tenho os dois vetores. Aí eu posso ter eles aqui, mas eu vou usar só, eu estou fazendo referência aqui no programa ao anodo comum. Declarei uma variável D inteira para fazer o processo de contagem de quantas vezes eu vou pressionar o botão ou fazer a contagem aqui do que eu quero fazer. Então, o processo de incremento, eu vou usar a variável D aqui. Estou usando aqui, um microcontrolador, é o 16F870. Ele é um pouquinho diferente do microcontrolador que a gente estava usando. Ele tem 28 terminais. Eu tenho o manual dele aqui. Deixa eu tentar abrir rapidinho aqui para vocês. O manual dele. Documentos. Modelo Mickey. E aqui eu tenho o microcontrolador não está aqui. Peraí. 16F870. Bom, eu não estou com ele aqui fácil, mas ele tem o porte A, o porte B e o porte C. Então eu estou usando aqui no programa. Aqui no programa eu estou usando o TRI-C, para habilitar uma entrada e uma saída. O que eu estou ligando aqui? Eu estou ligando um LED nessa saída aqui, que é o TRI-C F0, e estou ligando um botão, a princípio um botão, aqui no TRI-C F1. Tá. Então, dou uma entrada e uma saída no porte C. No porte B eu estou ligando o display. Então tem 8... Aqui está com as 8 saídas habilitadas. Estou usando 7 saídas para fazer a contagem de 0 a 9. Zerei tudo, porte C e porte B. E aqui eu faço, no loop, eu estou colocando aqui o teste. Se o porte CF1 tiver em 1, a entrada tiver em 1, eu incremento a variável D, D++. Se o D chegar em 10, atingir o valor 10, ele vai zerar. Então eu vou contar de 0 a 9, quando chegar no 10 ele volta para o 0. E assim sucessivamente.
O port C eu liguei um LED, ele está piscando aqui. Cada sequência que ele faz aqui, ele acende numa rodada, aí depois ele vem, ele apaga na outra rodada. E em seguida eu estou mandando o código para acender o número lá no display, né, indexado aqui, né, uso o vetor, display anodo comum, indexado pela variável D. Então se a variável está em 0, ele vai pegar esse código aqui para acender o número 0. Vai mandar esse código aqui para o port B. Aí vai acender o número 0. Se tiver o número 1, né, display AC1, ele pega o segundo item aqui do vetor, que é esse número aqui, ó, 00, para acender o segmento B e C. Então, né, onde está 0, porque é um display anodo comum. Tá? Se fosse o display catodo comum, está aqui, ó, 1. Então, estou usando aqui o display anodo comum. Aí ele fica um segundo aceso com esse valor e em seguida ele apaga o display. Olha só, para apagar o display eu estou mandando tudo 1, tá? Porque é anodo comum. E aí ele fica meio segundo apagado e volta, né? Testa o botão, se não acionou fica do mesmo jeito. Apaga o display, apaga o LED, né? Na primeira vez que ele passa ele acende, porque o LED começou apagado aqui. Aí ele vai acender, na próxima rodada ele vai apagar, na próxima rodada ele vai acender e assim sucessivamente. Tá? Então a gente olhando aqui na montagem aqui, vou aumentar aqui até para ficar melhor. A gente tem aqui, o display está mostrando o número 2 aqui, né? Se eu pressionar aqui o botão, ficou bem na frente aqui, deixa eu apertar aqui, ó. Apertei lá, já foi para 3, ó. 4, 5, 6. Eu preciso ficar com o dedo aqui pressionando o botão porque depende o programa tem que passar aqui nesse momento aqui, ó, e testar. Então ele fica um segundo aceso com o valor, um segundo apagado, depois ele vem e testa o botão. Então eu preciso estar com o dedo pressionando o botão aqui no momento em que ele testar o botão. 8, 9, 0, 1, 2 e assim sucessivamente, tá? Então, e o LED fica acendendo aqui, ó, ele acende, ficou 2, apagou, 3, acendeu, apagou, acendeu, apagou, tá? Ele não está sincronizado com o display, aqui quando o display acende, ele acende também. Eu teria que fazer, se eu mudar o programa aqui, ó, aqui, né? Posso fazer isso aí, tá? Eu vou até fazer depois e fazer essa experiência para mostrar para vocês. Então eu estou usando um botão aqui, tá? Fiz eu coloquei um botão para demonstrar aí que ele está mandando 1. Não precisa ser um botão, poderia ser. Esses dias até foi interessante, minha filha, ela viu fazendo aqui as experiências aqui, ela falou, ah, que legal. É isso aí, né? Aí eu mostrei para ela, quando eu aperto o botão aqui, ele vai contando. Ah, o que você está fazendo, tal, né? Isso aí. Aí ela falou, e se eu quisesse, por exemplo, numa pista de boliche, contar quantas bolas ali foram jogadas, ou quanto, né? Aí tem como eu contar, fazer esse programa aí, fazer isso aí, detectar? É só a gente colocar um sensor de luz, ou algum tipo de sensor que detecta quando a bola passa. Aí eu procurei um sensor, lembrei que eu tinha um sensor magnético guardado, e fui lá e busquei, eu instalei aqui. Inclusive ele está em paralelo com o botão, né? Eu nem deixei montado aqui. Aí eu fiz assim, ó. E aí eu descobri até ironicamente, né, que o computador normalmente tem, né, um ímã para detectar quando fecha a tampa aqui, né? Então aqui nesse ponto aqui, se eu colocar, ó, coloquei lá, ó, ele tá contando lá. Então ele está detectando. Se eu afastar, ele para de contar. Eu aproximei aqui, então aqui tem um ímã que ele vai contando. Tá? Te afastei, ele para de contar. Tá bom? Aí eu vou tentar aqui, ó, mostrar se eu pegar aqui, ó, eu estou colocando aqui, ó. Aí lá não dá pra ver o número, né, mas aí ele vai contando lá. 4, 5, 7, 8, 9, aí eu paro. Aí fica o 9 lá. Tá? Aqui é uma questão de foco também na câmera, que ela estava focada para
uma certa distância. Tá lá aparecendo o 9. Eu vou aproximar aqui, ó. Aproximei. E aí tá lá 0, 1, 2, 3, tá, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então eu posso colocar um sensor aqui e utilizar ele para fazer aí, né, detectar, né, a variação na entrada. Então pode ser um sensor luminoso, pode ser um sensor magnético e assim por diante. Tá? Aí tem que adaptar o sensor na entrada. O microcontrolador, na verdade, ele está aqui nessa placa, instalado aqui. Tem o cristal, os capacitores aqui para gerar o clock. Tá? Usei essa plaquinha, eu montei uma outra placa, só que eu ainda não consegui fazer ela. Tá dando um problema no microcontrolador. Eu acredito que o microcontrolador possa estar com problema. Só que aí eu preciso ir lá na loja e comprar outro, sei lá, né? Tem que comprar um outro, na verdade. Então eu fiz esse outro aqui com o 45, esse aqui é o 18F4550. Tá? E já montei um circuito onde ele tem aqui a entrada para 12 volts. Lá na plaquinha lá, eu coloquei aqui, ó, tem um detalhe, né? Eu desliguei o relézinho aqui, eu tenho um relé, é que a fonte está desligada, fonte de 12 volts. Ele era para estar tracando também junto com o LED. Aqui é uma fonte de 12 volts. Então aqui nessa plaquinha eu posso ligar tanto 12 volts aqui, como posso ligar a alimentação pela USB aqui 5 volts. Se eu ligar na USB, ele alimenta com 5 volts. Aqui no meu circuito eu peguei um carregador lá na tomada, puxei aqui pelo carregador, um cabinho que eu tinha quebrado aqui, ó, e aí eu coloquei lá, puxei lá 5 volts, né? Esses carregadores fornecem 5 volts. Não é um 5 volts muito regulado, muito garantido ali, mas pra gente aqui, né, só para fazer uma experiência, dá certo. Então, mas se eu for usar essa placa aqui, né, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, posso entrar com 5 volts pela USB e posso entrar com 12 volts. Aí tem um regulador aqui, um 7805, que faz a regulagem para 5 volts. Aí eu tenho uns jumpers aqui que eu posso fazer a mudança. Nessa placa, esse microcontrolador ele permite a programação pela USB. Então só que eu tenho que gravar um bootloader, um programinha antes, né? Ponho ele lá no gravador, gravo um programinha que a gente chama de bootloader. Aí o microcontrolador, toda vez que eu quiser gravar, eu posso só conectar ele na USB aqui, ou fazer a conexão do cabo aqui no computador na USB. E aí eu uso o programa, né? Esse programa que está aqui no computador, por exemplo, né? Tá com ele aberto aqui. Eu posso gravar o microcontrolador diretamente pela USB. Não preciso ficar tirando o microcontrolador, né? Nesse caso, nessa placa aqui. Claro que se eu tiver um equipamento, eu posso fazer essa conexão USB e ter essa facilidade aí para que ele possa ser gravado diretamente no equipamento. Não preciso ficar tirando o microcontrolador, gravando e colocando de volta. Ali no caso eu tenho a placa, né? Ali a plaquinha, tá? Então o microcontrolador está conectado lá. Eu preciso, se eu quiser alterar o programa ali e gravar de novo, eu tenho que tirar ele dali. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse programa e vou fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou pegar aqui no port C, eu vou copiar essa linha de programa e vou colocar ela aqui, ó, logo depois do delay. Aí coloco aqui, ó, Ctrl V, Ctrl Z. Eu fiz uma cópia ali, aqui eu esqueci de dar o Ctrl C, que eu mudei a posição dos vetores ali. Ctrl C, Ctrl V. Joia. Então aqui o que vai acontecer? Quando aqui no projeto ele está acendendo, né? Aí ele não está sincronizado com o display. Tá? Quando ele acende, ó, em uma vez ele apaga, outra vez ele acende. Tá? O display está piscando ali, né? Quando o display acende uma vez,
o LED acende. Quando ele acende de novo, o LED apaga. Eu vou sincronizar para que o LED pisque junto com o display. Ele vai estar piscando junto, tá? E vou colocar a fontezinha de 12 volts. Deixa eu colocar ela aqui. Só ligar ela na tomada aqui, ela já vai alimentar o circuito. E aí vocês vão escutar o relézinho atracando. O que eu fiz? Eu coloquei um LED na saída do relé. Então, quando o relé atraca, ele vai acender o LED também, mas é um outro LEDzinho. Opa, deu um mau contato aqui. Não está muito bacana aqui o contato, né? Pronto. Tá lá. Então agora eu tenho o relé. O relézinho está atracando aqui, esse barulhinho que a gente, não sei se está dando para escutar, né? Fica fazendo clec, clec. Então o LED tá, esse LED vermelho, ele está acendendo aqui, né? Mas ele está na saída do relé. Eu alimentei ele através do relé. Poderia ser uma lâmpada, por exemplo, poderia estar ligando 127 volts e piscando uma lâmpada, porque o relé estaria, né, os contatos dele estariam isolados do circuito eletrônico, tá? Então, deixa eu colocar aqui vou pôr o sensor aqui perto do ímã, aí ele fica contando aqui, o display fica contando, fica mudando lá, tá? Ou eu posso apertar o botão também, né? Posso tirar aqui e manter o dedo aqui no botão. É ele que está agora com o meu dedo que está alterando aqui. Bom, vou deixar aqui o sensor, que ele fica contando automaticamente. Está dando um pouco de mau contato aqui. Pronto. Então vou gravar. Fiz a modificação aqui no programa. Vou compilar. Compilou. Joia. Então eu gerei um arquivo .hex, vou lá na pasta onde está. Bom, eu aqui no programa, né, esse programa aqui é o programa que a gente, quando você compra o gravador de microcontrolador, ele vai ter um programinha associado para permitir a comunicação ali, né, a gravação. Então, onde você vai puxar o arquivo de gravação. O microC Pro, ele tem essa possibilidade, né, que eu estou usando aqui o microC, uma versão Lite aí, vamos dizer assim, uma versão que não tem essa parte de gravação. E aqui no caso é um programa específico que veio com o gravador, né? Eu baixei, né? Eles indicaram o site lá quando eu comprei o gravador, e aí eu baixei o programa aqui e instalei no computador. Inclusive foi um pouquinho complicado porque eu estou usando um computador que eu tenho o Windows 7 instalado, que eu ainda não consegui fazer ele funcionar no Windows 10. Não fiquei tentando também, mas não quis ficar mexendo lá. Já que eu tenho ele funcionando aqui, eu estou usando ele aqui no Windows 7. Então, fiz a modificação, compilei. Aqui, quando eu clico aqui em Load, ele abre aqui, ó, a pasta onde eu salvei aqui, eu salvei nessa pasta contador de 0 a 9, documentos, tarará, né, salvei nessa pastinha aqui. Aí ele enxerga que o programa só enxerga o arquivo hex. Mas na verdade tem, lá na pasta tem vários arquivos que o microC, o .c, o .ppc, que são os arquivos que o microC gera quando a gente cria um projeto. Então aqui é o arquivo HEX. Esse arquivo aqui, ó, ele atualizou agora, 17.2, né? Foi o que eu acabei de gravar, né? Acabei de compilar. Então eu vou clicar aqui, né, e abrir, ou clicar duas vezes. Aí ele carregou aqui. Então, quando a gente carrega aqui, né, às vezes, como eu fiz uma pequena mudança, vai mudar alguns bytes aqui, né, alguns códigos hex aqui específicos, né, porque o programa é grande. Então tem toda essa codificação aqui, ó, do programa. Quando não tem nada gravado na memória, onde não precisa gravar programa, vai estar tudo 3FF, né, tudo 1. Tá?
Então fica tudo em um, onde não tem gravação. Então aqui, né, nessa parte inicial aqui onde está gravado o programa, quer dizer, ainda não está gravado, é a memória ali, seriam os bytes onde eu vou gravar, né, os endereços de memória onde eu vou gravar o programa. Aí eu venho aqui, preciso, lógico, tem que selecionar o modelo do microcontrolador, que é o 16F870. Se eu escolher um outro modelo, por exemplo, o 16F84, ele vai mostrar aqui para mim onde eu tenho que colocar o 16F84. A partir do pino 2 do soquete. Tá? Vou colocar a câmera aqui agora focada no gravador. Tá? Então aqui seria o gravador. Tá? Então, ele tem um soquete aqui específico para a gente abrir e fechar ali, facilitando a colocação ali do microcontrolador para não ficar danificando os terminais. Então eu vou tirar o microcontrolador lá da placa, eu vou desligar ele aqui momentaneamente e vou tirar ele e fazer a gravação. Aí a gente coloca de volta e faz o teste do programa, da modificação no programa. Tirar ele aqui. Então tirei o microcontrolador, vou colocar ele aqui, ó. Como tá mostrando lá, até tirei aqui. Vamos colocar de volta aqui, ó, 16F870. Tá? Então eu coloquei do jeito que ele está mostrando aqui, né, no soquete. E aí eu vou fazer... Deixa eu fazer aqui o load do programa aqui, ele sumiu aqui. Porque quando eu mudei o modelo do controlador, ele limpou aqui a memória do programa. Então, estou com o programa aqui, aí vou clicar aqui, Program. Ele já mostrou aqui aliás, ele está mostrando que não está apagado, né? Nem a memória ROM, nem a EEPROM, que tem né? Nem os fusíveis aqui, os fusos, que são aquelas programações que aquelas configurações para proteção lá de contra cópia e tudo mais. Aí ele pergunta se eu quero apagar e programar o chip. Sim. Aí rapidamente aqui ele programou e está ok. Joia. Agora eu vou tirar o microcontrolador aqui e vou colocar lá na placa e fazer, né, o teste para ver se o programa ficou do jeito que eu queria. Vou alimentar novamente. E aí a gente vai ver aqui, ó. Agora, tá vendo? Ó? Agora o LED está piscando junto com o display. Quando o display acende com um novo número, o LED acende também. Só o relezinho aqui que tá meio chato aqui, né? Pronto. Aí o LED, como o display o relé está conectado junto com o LED lá, agora ele atraca também junto também. O outro LED vermelho fica acendendo junto. Tá? Olha. Então é isso aí, gente. Para gravar, então, eu preciso ter um gravador de microcontrolador. A não ser que o microcontrolador ele possa ser gravado via USB, né? Aí tem algumas configurações que a gente tem que fazer e aí não preciso ficar tirando o microcontrolador e colocando no gravador. Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Se a gente é fácil ali, então você fez um programa, eu preciso modificar ele, não está bom o meu projeto. Você não precisa desmontar, fazer uma nova placa, você vai lá simplesmente, eu tenho que tirar um capacitor para aumentar o tempo, eu tenho que tirar um resistor porque não ficou assim. Não, no microcontrolador você só altera a programação e ele vai funcionar do jeito que você quer. Se eu aumentar, diminuir o tempo, fazer ele ficar mais rápido, mais lento, é só alterar a programação, né? Faço a reprogramação do microcontrolador e aí o programa está funcionando. Então aqui a gente tem essa situação. Estou usando aqui o programa de gravação, né?
e fiz a programação aqui no micro C, puxei aqui o arquivo X no programa que está se comunicando com o gravador, né? Aí usei o gravador lá, gravei, coloquei o chip e gravei, né? O gravador está conectado numa porta USB do computador, é através dela que o programa que está se comunicando com o gravador. E aí a minha plaquinha lá funcionando, tá? Fiz uma montagem aqui no protoboard, tá? Falei para vocês dessa placa aqui que eventualmente vou fazer ela funcionar mais para frente, né? Que era que eu queria que vocês montassem, mas eu tinha esse receio de que pudesse dar algum problema. Aqui uma outra coisa, mostrando vários modelos de microcontrolador, né? Aqui não dá para ver o código, né? Fica um pouco ruim a iluminação, mas a gente tem vários modelos aqui, onde eu tenho modelos desse lado aqui, eu tenho alguns modelos da microchip, e do outro lado alguns modelos aqui são da AMD. Esse aqui também é da microchip, que é um PIC. Esses daqui são microcontroladores da AMD. Tá, o código dele aqui é meio, não dá pra ver, mas ele tá lá. Por exemplo, o primeiro é o primeiro é um DM1348. Aqui já desse lado é um 16F2520, né? Do lado desse lado aqui da microchip, né, que eu falei. Esse daqui é um 2520 e do lado dele lá é um da AMD. Bom, são vários microcontroladores aí que tem, são uma variedade enorme de... Então é mais uma atividade que eu queria mostrar para vocês, né? Era mais uma demonstração para vocês terem uma ideia de como é feito o processo, tá? A gente está finalizando aí as atividades, né? Fizemos já as tarefas todas, né? Quem tiver tarefa pendente aí pode estar fazendo, e aí a gente termina então os nossos trabalhos. Se tiver alguma dúvida, podem estar entrando em contato, né, através do WhatsApp, aí a gente vai se comunicando. Então fica assim um bom trabalho para vocês aí. Um abraço.